aqui hoje para falar sobre um tema que é muito recorrente no blog, no Psicologia Acessível. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não conhece. E especialmente para quem acompanha também nas redes sociais, que eu também vou deixar aqui embaixo, sabe que nos últimos dias a gente tem falado até mais sobre esse assunto, porque tem aparecido mais dúvidas, mais perguntas, e a gente tem aproveitado para bater um papo melhor a respeito do tema, que são as emoções infantis. Eu achei que seria legal trazer para cá, gravar esse vídeo, para a gente poder se aprofundar melhor mesmo no tema, deixar registrado aqui, gerar mais reflexão e a gente poder continuar falando sobre isso. Porque realmente é um tema muito amplo, E ele nem sempre traz as mesmas dúvidas, As dúvidas não vêm de forma muito generalista e nem muito iguais, Então, como é que as dúvidas costumam aparecer para mim lá no blog, nas redes sociais, quando a gente fala de emoções, de sentimentos infantis? Muitas pessoas me enviam mensagens perguntando sobre birras, sobre o comportamento da criança, comportamentos explosivos, como lidar, como é que eu ensino sobre tristeza, sobre o comportamento da criança, comportamentos explosivos, como lidar, como é que eu ensino sobre tristeza, raiva, como é que eu ensino a criança a enfrentar um momento difícil, por exemplo, de luto, de perda, de frustração. Então, é todo esse campo e muito mais que engloba aí o tema das emoções e dos sentimentos infantis, que é o que a gente vai falar melhor hoje. Por que as crianças precisam aprender sobre as emoções? É essencial que elas aprendam a diferenciar, a lidar com as emoções, porque é esse ensino dos sentimentos, das emoções, que vai ajudar a criança a desenvolver habilidades como empatia, autonomia, autoconfiança. Todo esse ensino, essa diferenciação é tão importante quanto aprender português, matemática, aprender sobre as cores. Lá na frente, quando essa criança for adulta, isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Basta olhar pra gente, nós adultos, quantas vezes não temos dificuldade em lidar com certos sentimentos, com certas emoções, com situações em que a gente não sabe exatamente como controlar aquilo que a gente está sentindo, como canalizar, o que fazer. E muitas vezes nós temos sérios problemas de autoestima, de autoconfiança, justamente por não ter trabalhado lá atrás, na nossa infância, aspectos como a educação emocional, por exemplo. Então é super importante mesmo. E outro ponto é que muitas vezes uma criança se comporta, já na infância mesmo, não precisa nem ir lá para a vida adulta, mas já na infância mesmo, ela se comporta de determinada forma, com os ataques de birras, que muitos pais perguntam, muitas famílias, se sentem perdidas em como lidar com as birras. Muitas vezes a criança chora para conseguir alguma coisa ou porque ela está sentindo alguma coisa que é muito insuportável para ela naquele momento, porque esse choro é a única ferramenta que ela conhece, É a única estratégia que ela tem ali ao dispor dela, que foi aprendida, que ela tem para poder lidar com aquela situação ou para lidar com aquilo que ela está sentindo, Então, ao invés de expressar, de falar, de se comunicar, ela chora, porque é isso que ela sabe fazer de melhor. Então é muito importante que desde cedo a gente vá ajudando a criança a diferenciar os sentimentos, as emoções, vá ajudando a criança a identificar que naquela determinada situação ela está sentindo isso, naquela outra situação ela está sentindo aquilo, e o que ela poderia fazer em cada situação para lidar melhor com aquele sentimento todo, e não necessariamente seja só chorar. E aí a gente entra também nesse assunto do chorar, da birra, que nem sempre é ruim que uma criança chore, ou faça birra, nem sempre é ruim como a maioria das pessoas pensam, porque nós também temos nossas necessidades emocionais, Nós também precisamos chorar de vez em quando, expressar, colocar pra fora, e a criança não é diferente, Pelo contrário, a criança é até muito mais espontânea, então ela tem essa necessidade realmente de colocar pra fora, de expressar mesmo o que ela tá sentindo, Então, nem sempre a gente querer controlar o choro da criança é o melhor caminho. O melhor caminho é ajudar a criança a entender o que ela tá sentindo, entender por que ela tá chorando e o que fazer a partir daquele choro, a partir daquele sentimento. Esse assunto dá margem pra gente falar muita coisa mesmo, então, para facilitar um pouco, direcionar melhor o tema do vídeo,
O que eu fiz? Eu separei algumas perguntas que eu recebi das redes sociais mesmo. Eu coloquei no meu Instagram, no Instagram do Psicologia Acessível, há alguns dias atrás, uma opção de perguntas, de dúvidas a respeito desse tema. E vocês me mandaram muitas coisas e eu selecionei algumas dúvidas dessas pra gente conversar um pouquinho melhor nesse vídeo aqui. Então pode ser que hoje a gente não fale sobre tudo que esse tema engloba, porque esse tema realmente é muito extenso, mas a gente vai falar de algumas coisas. E aí, se houver a necessidade, né, conforme vocês forem me pedindo, me mandando sugestões e mais dúvidas, a gente vai falando de novo, a gente faz outro vídeo e continua conversando. Então vamos lá, eu vou pegar algumas das perguntas que vocês me mandaram pelas redes sociais, pra gente poder conversar por aqui. E se vocês tiverem mais perguntas também, podem ir deixando aqui embaixo nos comentários e depois a gente vai conversando mais, tá bom? A primeira pergunta que eu selecionei foi essa aqui. Por que crianças de 2 anos batem nos coleguinhas, nos pais e nos irmãos? A questão aqui vai um pouquinho além da idade. Eu sei que tem toda uma teoria que ronda aí os 2 anos de idade da criança, né? Os terrible twos, os terríveis 2 anos, né? A gente pode até falar melhor sobre isso depois, né? Em um outro vídeo. Mas a questão aqui realmente é muito mais profunda do que só a idade. Uma criança de 2 anos ainda está aprendendo a se colocar no mundo, a se posicionar, ela está aprendendo a identificar o que ela está sentindo e muitas vezes ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela tem aquele sentimento, né, que é muito intenso, às vezes de raiva, de descontentamento, e a única forma que ela consegue se comportar naquele momento é bater, que é uma reação instintiva. Então, assim, não é automático para ela saber o que fazer com tudo aquilo que ela tá sentindo naquele momento. E muitas vezes a gente vai ter que falar muito mais de uma vez mesmo com a criança, né? E explicar várias vezes que o correto não é bater, né? Que bater machuca, que você deve fazer outras coisas quando você tá se sentindo assim, frustrado, irritado, chateado, né? E aí, às vezes, para a criança é até difícil mesmo compreender o nome daquela emoção, né? Ela sabe que ela tá chateada, ela sabe que ela ficou brava, por exemplo. E aí, é muito difícil que a gente, como adultos, esperemos que ela já saiba se comportar, que ela já saiba exatamente o que fazer quando ela se sentir chateada, né? E aí, nós temos muito o péssimo hábito de rotular as crianças, né? Mesmo crianças novinhas, assim, com 2 anos. A gente rotula de agressivo ou de egoísta, enfim. E a gente julga que a criança se comporte daquele jeito porque ela é daquele jeito, né? E não, ela só está agindo de acordo com a reação mesmo, que é instinto dela, né? Aí é que entra o nosso papel como pais, educadores, família, né? Para quem convive mesmo com a criança e é responsável pela educação emocional e educação no geral dela, que é o de orientar e ajudar a criança a identificar o que é que ela está sentindo exatamente naquele momento e quais as formas de se comportar que ela poderia se utilizar em cada momento específico. Isso vai ser uma tarefa fácil? Não vai ser uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente vai precisar de 1, 2, 3, 4, 10, 1000 vezes ensinando, até que a criança consiga assimilar exatamente, né, o que ela deve fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado para não reforçar certos comportamentos e não fazer com que a criança imite também, né? Porque às vezes a gente fica bravo com a criança porque ela bateu e bate de volta, né? Naquele comportamento reativo nosso também, né? E aí a criança fica confusa, né? Porque se eu não posso bater, por que você me bate também? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque as crianças veem, as crianças imitam. Então elas aprendem comportamentos também, né? Além dessa reação instintiva, elas também absorvem muito, elas são muito perspicazes, né? Muito espertas em copiar comportamentos. Mas a questão aí não é nem a idade mesmo, tá? Não tem a ver com essa teoria toda dos terríveis 2 anos, não. É uma questão mais da criança ainda não saber como se posicionar, o que fazer com aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de frustração mesmo, de chateação diante de algumas situações, né? E aí tem várias coisas que a gente pode fazer na hora, que é tirar a criança daquele momento, porque às vezes ela tá muito chateada mesmo e muito irritada, e a gente pode tirar com delicadeza, lógico, né? Nunca à força,
a criança daquele ambiente, daquela cena, daquela situação, ajudar a criança a se acalmar, a respirar e a explicar para ela, olha, aconteceu isso e isso, você pode estar se sentindo talvez assim, assim, ajudar a criança a nomear a emoção, o sentimento. E aí, pensar junto com ela. O que você acha que a gente poderia fazer no lugar de bater? Você acha que bater é legal, né? Como você acha que o seu amiguinho, ou que o seu irmão, ou que o seu pai se sentiu quando você bateu nele, né? Então, fazer a criança desenvolver esse pensamento mesmo, né? Esse raciocínio mais empático, de tentar se colocar no lugar do outro e imaginar como o outro poderia se sentir. E também de conseguir buscar soluções para lidar melhor com aquele sentimento naquele momento, tá? Então, é bem por aí, assim, tem muito mais a ver com a criança não saber o que fazer com aquilo do que com a fase mesmo que é de bater, tá bom? A próxima pergunta que eu selecionei também aparece muito no blog, que é a seguinte: como lidar com as birras das crianças pequenas? Eu sou firme, brigo, coloco de castigo, mas não resolve. Realmente aparece muito sobre birra como dúvida no blog, nas redes sociais, enfim, sempre que a gente fala sobre o tema e emoções, controle dos sentimentos, aparece bastante essa dúvida. Então, assim, o primeiro passo é você identificar o que é uma crise de birra da criança. Porque as birras podem ser ataques emocionais, né, explosões emocionais, diante de diversas situações, de vários fatores, né? São muitas coisas que podem levar a criança a se comportar de uma maneira explosiva, né? Que aí a gente chama de birra, né? Mas assim, cada criança se comporta de algum jeito, né? Algumas se jogam no chão e começam a chorar, outras realmente choram, outras começam a bater, enfim. É você identificar o que é essa crise de birra pra você, né? Pra sua criança ali naquele momento. E você começar a identificar também em quais momentos essas explosões emocionais acontecem. Por exemplo, uma crise de birra pode significar cansaço, pode significar fome, pode significar sono, pode significar frustração, porque a criança quis alguma coisa que não podia ter naquele momento. Então, são várias coisas que podem motivar aí uma crise de birra nessa criança. Como que a gente identifica isso? Uma dica legal seria você ir anotando em quais momentos do dia, da semana, né, aquela crise, aquele ataque, né, emocional, aquela explosão emocional acontece. Em quais momentos ela se repete, né? Você vai anotando durante a semana, durante um período de tempo. E aí, você faz as anotações sem deduzir muito bem, né? Exatamente, sem especificar como a criança ficou. Por exemplo, você faz a descrição. Ela se jogou no chão e começou a chorar por volta da hora do almoço. Ao invés de escrever, ela ficou irritada e teve uma crise de birra na hora do almoço. Entende? Porque aí você vai conseguir identificar exatamente lá no final, exatamente o que a criança estava sentindo e tal, e não o que você deduziu que ela estava sentindo. Entende a diferença disso? É você não deduzir que a criança estava irritada, ou estava chateada, ou estava frustrada, e por isso ela se comportou daquele jeito. É você imaginar que a criança poderia estar de determinada forma, mas você não vai deduzir nada naquele momento, você só vai observar o comportamento dela, e aí depois você vai ajudar a criança a identificar o que realmente ela estava sentindo e a conduzir aquele comportamento. Então tudo bem, fez as anotações, né, durante um período de tempo sobre aqueles comportamentos explosivos da criança, e aí deu para ter uma noção, deu para ter uma ideia? Aconteceram sempre todas as anotações por volta ali das 8 horas da noite, depois que a criança já jantou, já brincou um pouquinho, fez a lição de casa, e aí ela teve uma explosão emocional, por algum motivo. E aí outro dia isso se repetiu mais ou menos por volta do mesmo horário, e aí outro dia de novo, e aí o que a gente pode começar a deduzir? Que talvez essas reações emocionais para a criança sejam uma reação ao sono, ao cansaço, né? Isso a gente consegue já identificar, né? Quando temos filhos, a gente sabe desde de bebezinhos como eles se comportam normalmente quando estão com sono ou quando estão com fome, né?
E aí quando chega essa fase assim maiorzinhos, né, que eles começam a ter essas reações mais evidentes, assim, a gente começa a se preocupar por não saber muito bem o que fazer, não saber por que ele tá agindo daquela forma, né? Mas tem mais ou menos a ver com isso também, que a gente não para analisar as causas realmente, né? Mas tem a ver com isso também. Então é só a gente resgatar um pouquinho esse aprendizado aí de desde quando a criança era bebezinho pra gente entender que a criança tem justificativas, né? Tem motivações para se comportar de determinadas formas. E aí tudo bem, com essas informações na mão, o que você pode fazer? Você pode conversar com a criança, conduzi-la a entender o que ela está sentindo e a explicar para ela, olha, você está se sentindo irritado porque você está com sono. Então, o que a gente pode fazer agora seria isso ou isso. Você quer dormir ou você quer brincar mais um pouquinho antes de dormir? Um exemplo. E você dá autonomia para a criança escolher o que ela quer fazer naquele momento para solucionar aquela crise. A criança chora naquele momento no shopping. Você já sabe o porquê, você sabe que é porque ela queria um brinquedo, determinada coisa que você não pôde dar naquele momento, que você não vai oferecer para a criança naquele momento. E aí você precisa se manter firme diante daquela decisão, de não oferecer mesmo diante da reação emocional da criança. Como lidar então? Tenho que ceder? Tenho que oferecer para a criança o que ela quer? Só porque ela tá chorando porque tá frustrada, porque quer alguma coisa? Não necessariamente. O que você vai fazer é ajudar aquela criança em um primeiro momento a se acalmar, que seria, novamente, retirando ela do ambiente, da cena, com toda calma, né? Sem agressividade, sem ser a força, respeitando aí os limites físicos da criança, né? Respeitando a criança como um ser humano mesmo. Retira a criança calmamente, ajuda ela a respirar, a se acalmar e a explicar para ela, conduzir para entender o que ela tá sentindo. Olha, você tá chorando porque eu não posso te dar isso no momento. Porque não é possível que a gente compre isso ou que a gente faça isso nesse momento. O que a gente pode fazer agora é isso ou isso. O que você escolhe? O que você prefere? E aí você dá de novo para a criança a possibilidade dela canalizar aquilo que ela está sentindo. E não somente focar tudo na reação emocional, né? Que seria se jogar no chão, ter o ataque de birra, né? Ter aquela explosão emocional. Ela vai ter a liberdade, depois que ela se acalmar, de escolher o que ela quer, né, fazer. Que não necessariamente seja ter aquilo que ela não pode ter naquele momento, né? Você explica que ela não pode ter aquilo, mas que ela pode fazer isso ou aquilo para se acalmar, né? Você oferece à criança como se ela estivesse decidindo o que fazer, entende? E outro ponto muito bacana, que é interessante, você mostrar para a criança que ela não tá sozinha com esse sentimento e desenvolver empatia nela. Como assim? Dizendo para ela coisas como: olha, eu sei que você tá chateado porque você queria aquele carrinho e não pôde ter agora. Eu também fico chateado quando eu não posso ter as coisas que eu quero. Nem sempre eu posso ter as coisas que eu quero. Eu também fico chateado. E aí, o que a gente pode fazer para resolver isso então? Para você se sentir melhor, sendo que a gente não vai poder ter o carrinho agora. E aí você ajuda a criança e pensa junto com ela em uma possibilidade. É claro que você não tem que substituir o carrinho por um doce ou por alguma outra coisa. Você tem que ajudar a criança a entender que naquele momento não vai ser possível fazer aquilo, que as coisas vão precisar se acalmar, que ela vai precisar entender que naquele momento não é possível ter o que ela deseja e que tudo bem, que nem sempre ela vai conseguir ter tudo que ela deseja mesmo, mas que você tá ali com ela, que você compartilha daquele sentimento com ela e compreende a frustração dela. É muito importante a gente ensinar isso para a criança, porque sim, o mundo é cruel, o mundo já vai frustrar muito a criança, mas a gente, como educador, como acolhedor, a gente tem a função de ensinar e de acolher e de ajudar a criança a se sentir segura, sentir que ali ela tem um porto seguro para lidar melhor com as emoções dela. Deu para entender? Eu espero que sim. Vamos para a próxima pergunta então. Próxima pergunta.
Eu sou uma pessoa muito fechada, não gosto de falar sobre emoções, sobre sentimentos, não gosto de expressar. Mas eu não queria que minha filha fosse assim. Como eu posso ajudar desde criança para que ela desenvolva e expresse melhor as emoções dela? Muito legal essa pergunta, né? Porque realmente muitos de nós adultos não temos facilidade mesmo para lidar com as nossas emoções, para expressar os sentimentos, para falar sobre isso, justamente porque nós não fomos estimulados a isso desde criança, né? A gente não foi ensinado a falar sobre emoções, sobre sentimentos, muito pelo contrário, né? Nós somos da geração do engole o choro, né? Do você me obedece porque sim, porque eu é que mando. E aí a gente foi sempre muito podado, muito cortado, principalmente em relação às emoções, né? É uma geração que não teve muita voz, né? Muito espaço para falar como estava se sentindo, né? E agora a gente está caminhando para uma abertura nesse sentido, para poder ouvir melhor as crianças e para entender, né, que bom que estamos entendendo a importância, a necessidade de ensinar isso para as crianças, né? Realmente é muito importante, né? Como eu falei mais lá no início, isso vai fazer toda a diferença na autonomia da criança, né, desse futuro adulto, né, na forma como ele se posiciona na sociedade, com o mundo, diante das escolhas dele, enfim. Vai ajudar bastante essa criança a desenvolver uma autoconfiança, né, um posicionamento melhor mesmo como pessoa. E aí, como é que você pode ajudar, então, o seu filho, né, sua criança, enfim, a criança com quem você convive, a desenvolver melhor as emoções, a lidar com elas, a aprender sobre elas, se você não sabe direito como expressar, como falar, enfim. É um exercício diário, né, para começar. É necessário mesmo a gente ir se abrindo e ir conhecendo mais sobre as emoções, porque a gente só vai conseguir ensinar as crianças a respeito disso quando a gente conhecer mesmo sobre as emoções, né, sobre os sentimentos. Sobre qualquer coisa, né, a gente só consegue ensinar outra pessoa, né, ou mesmo uma criança, quando a gente também sabe um pouco sobre aquilo, quando a gente pesquisa, se intera, se informa. Então, quanto mais você puder pesquisar e saber sobre emoções, sobre sentimentos, né? Isso que mesmo que você está fazendo, de enviar sua pergunta, né? De falar mesmo sobre esse tema, de procurar saber, já é muito válido, já é muito importante para você ir ajudando a conduzir essa criança para um caminho de aprender mais, de lidar melhor com as emoções. Outro passo é você aproveitar o dia a dia e as brincadeiras também, para ir levando essa criança a conhecer sobre as emoções, né? Aproveita os momentos ali para ir ajudando ela a identificar o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria, o que é amor. Assim, esse aprendizado mais básico mesmo, né? Aquele reconhecimento inicial mesmo ali, do que é cada expressão, do que é cada um dos sentimentos, de qual situação que se encaixa melhor em qual sentimento. Esse aprendizado inicial já é muito importante para a gente ir formando uma boa base para a criança ir sabendo diferenciar as emoções. É a mesma coisa de ensinar as cores, a mesma coisa de ensinar qualquer outra coisa para a criança. A gente não vai lá e não fica ensinando, esse aqui é vermelho, esse aqui é verde, esse é amarelo, esse é azul. Com as emoções, com o sentimento e as expressões, é a mesmíssima coisa. O aprendizado é inicial. E aí depois, no dia a dia, diante das situações, a gente vai ajudando a criança a lembrar, olha, lembra que a gente falou sobre raiva, sobre tristeza? Será que não é isso que você está sentindo agora? Ou ajudar também a criança a desenvolver essa empatia de identificar no outro o que é que o outro pode estar sentindo. Né, ajudar ela num desenho, num filminho da TV, por exemplo, a identificar, olha, o que será que ele está sentindo agora, né? Por que será que ele fez isso? Porque ele estava triste, será? Porque ele estava chateado? Né? E ajudando nesse reconhecimento mesmo das emoções. E é muito legal essa pergunta porque, assim, eu tenho trabalhado em alguns materiais e eu deixei disponível no blog mesmo um material gratuito para baixar, para vocês baixarem à vontade para poder utilizar com as crianças. Eu vou deixar também o link aqui no final do vídeo, na descrição. Então vocês podem entrar, podem fazer o download. É um caderno de atividades
que é para trabalhar mesmo essa expressão das emoções com as crianças, essa expressão inicial ainda, né? Essa identificação das emoções, saber diferenciar o que é cada sentimento, o que é cada expressão facial, o que é que em cada situação melhor se encaixa com cada sentimento, o que ela poderia fazer em cada uma das situações. É muito legal o material, então assim, é gratuito, tá lá no blog, é só você entrar e baixar. Eu acho que vai ajudar bastante a lidar com essas situações aí, e aí trabalhando com as crianças. Eu espero que vocês aproveitem. E aí também, já tocando nesse assunto, se vocês tiverem outras sugestões, tanto de temas pra gente falar, né, não precisa ser necessariamente sobre emoções, sentimentos, pode ser sobre outras coisas, né, vocês enviem pra mim também, deixem aqui nos comentários. Mas se vocês tiverem dúvidas ainda a respeito desse assunto, podem mandar também, pode deixar aí, que eu vou ler tudo, eu vou responder tudo, eu prometo. E também dicas e sugestões de materiais que vocês gostariam, né? Que eu disponibilizasse no blog, que eu trabalhasse melhor com vocês, que a gente falasse mais, que a gente desenvolvesse juntos, talvez, né? Eu tenho bastante ideias para trabalhar, mas eu quero saber também o que vocês querem ver, né? O que vocês querem aproveitar. Aí eu quero ouvir vocês, tá bom? É só deixar aqui ou nos comentários do vídeo ou nas redes sociais também. Eu vejo tudo, eu respondo tudo. Pode demorar um pouquinho, mas eu vejo, tá bom? E eu respondo. Então, acho que é isso, gente. Hoje é só, não vou me estender mais. Eu acho que é um tema, como eu disse já, né, muito extenso, tem muita coisa ainda pra gente falar. Então, com certeza eu vou voltar aqui pra falar sobre esse assunto. E a gente ainda vai ter muito pra trocar de informações a respeito do tema, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se você acha que o conteúdo foi importante pra você, foi relevante, envia pra alguém, dá um like, se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até mais. Tchau, tchau.